Olá, tudo bem? Para você que não pôde estar conosco na reunião que nós fizemos com 100 pastores e líderes no Zoom, nós estamos agora disponibilizando para você tudo o que aconteceu, tudo o que foi abordado nesta reunião sobre líderes, liderança, pastoreio, a importância de você caminhar com pessoas que agregam valor à sua vida. Estamos disponibilizando para você todo o conteúdo da nossa reunião. Graça e paz, amados. Que alegria, que alegria. Vocês, se todos estão me ouvindo bem aí, dá um sinal assim, ó. Ótimo. Que alegria estar com todos vocês hoje à noite para um tempo de mentoria dentro desse tema proposto, não é? Pastor discipulando pastor. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês são pastores titular da igreja? Levante a mão. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Ok. Levanta a mão aqui, essa última. E aí, aqui, essa última. Ok. Quantos de vocês são pastores auxiliar? Pastores auxiliar. Levante a mão, por favor. Ok? Quem trabalha no departamento de família da igreja? Líderes de casais, de família. Ok, muito bem. Deixa eu ver que tem uma outra telinha aqui, que são muitas pessoas aqui. Nessa outra telinha, quem aqui? Levante a mão, por favor, aí. Quem trabalha com o Ministério de Casais. Muito bem. E aqui tem muita gente aí que não colocou aí a imagem, não é? Seria legal se todos colocassem a imagem para a gente ir conhecendo vocês. Quantos de vocês me acompanham nas redes sociais, no Telegram ou então no Instagram? Quem está no Telegram aí? Levante a mão. Quem está no Telegram? Quem não está no Telegram ainda, eu vou te aconselhar a me seguir lá no Telegram. Por quê? Todos os dias eu coloco conteúdo no Telegram e agora eu comecei a dar algumas dicas. Eu vou dar algumas dicas de livro que você precisa conhecer, precisa ler. Vou dar algumas dicas de mestres que você precisa ouvir e vou dar algumas dicas. Por exemplo, quem já conhece aí aquele seriado que fala de Jesus, The Chosen? Quem já assistiu The Chosen? Levante a mão aí. Bastante gente não assistiu ainda. Eu vou colocar lá no meu Telegram as informações direitinho para vocês assistirem. Então, muito importante que todos vocês me acompanhem no Telegram. Por que no Telegram? Porque o Telegram é de mais fácil acesso. É claro que o e-mail é importante, o WhatsApp é importante. Só que o WhatsApp, por exemplo, você tem que ficar formando grupos, lista de transmissão. E no Telegram, não. No Telegram, a gente pode ter 500 mil pessoas no canal, que todas elas recebem o conteúdo em vídeo, em áudio, em texto, recebem enquete, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Por isso, se você não está no Telegram, às vezes eu encontro alguns pastores que dizem: eu não recebi, pastor, eu não tenho ainda o aplicativo do Telegram. Eu não tenho o aplicativo. Então, você já está atrasado um bom tempo. Hein? Você já está atrasado um bom tempo, porque o Telegram hoje está sendo uma ferramenta tão importante quanto o e-mail. Tão importante quanto o e-mail. Então, é muito bom que você tenha esse aplicativo aí no seu celular. Outro, sim. Você tem papel e caneta na mão aí? Você tem papel, caneta ou tablet? Você vai anotar, você vai escrever aonde? Tá? Eu sempre digo para as pessoas que me acompanham: aquilo que você não escreve, você não realiza. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Mike Murdock,
sempre dizia: marque tudo, registre tudo, grava tudo, fotografe tudo, porque um dia você vai precisar. Eu estava na minha casa esses dias e eu precisava de uma informação, Qual informação? Eu queria saber qual foi a primeira palestra que eu dei para a família no início do meu ministério, quando eu inaugurei o meu ministério focado em família. Vocês acreditam que eu achei a agenda de 1990 e eu encontrei lá, não é na minha agenda, olha só, dia 15 de janeiro de 1990, eu ministrei na Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo a primeira aula do Seminário para a Família que estava iniciando. Era a inauguração do meu ministério há 30 anos atrás. Você tem o hábito de registrar? Você tem o hábito de marcar? Você tem o hábito de escrever? Então, como é importante você ir anotando, registrando, escrevendo, porque haverá um momento em que você vai precisar. Haverá um momento em que você vai precisar, ok? Bom, são 8 horas e eu quero, então, agora, eu quero refletir com vocês, eu quero pensar com vocês sobre pastor discipulando o pastor. Mas antes, eu quero orar com vocês agora. Vamos orar? Pai, louvado seja o teu nome por todas as pessoas, por todos os pastores, líderes que reservaram esse tempo na sua agenda para estarem conosco neste tempo aqui, nesse dia, refletindo, pensando, ponderando sobre assuntos pertinentes ao nosso ministério, à nossa liderança, ao nosso pastoreio. E que bom que o Senhor nos proporcionou, nos deu esta ferramenta, porque esta ferramenta, através da internet, estamos podendo falar com tantas pessoas sem nenhum problema de comunicação. Obrigado, Senhor, por esse Zoom, obrigado pela internet e obrigado por todo o equipamento que os nossos avós, os nossos bisavós, os pais da igreja não puderam contar. Nós somos privilegiados e reconhecemos e te agradecemos por isso e que a gente saiba usar esta ferramenta da forma mais edificante, mais produtiva possível. Ser conosco nesse tempo, eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, faz mais ou menos 10 anos que eu comecei a caminhar com o pastor Eibe Uber, da Igreja da Paz. Eu estive na conferência do MDA lá em Santarém e eu comecei a caminhar um pouco mais perto do pastor Eibe. E o pastor Eibe tem um trabalho lindo que ele faz de discipulado 1 a 1. Não sei quantos de vocês conhecem discipulado 1 a 1. E quando eu comecei a caminhar com o pastor Eibe e estudar essa metodologia, o MDA, Modelo Discipulado Apostólico, eu percebi que toda a igreja, toda a liderança, aonde havia esse método, não é? Do discipulado 1 a 1, um discipulando o outro, desde o pastor sênior até o recém-chegado, que o pastor Eibe, dentro da visão, chamava de microcélula, eram igrejas saudáveis, aonde não havia divisão, aonde dificilmente você encontrava um pastor que teve deslize moral, que deixou a esposa por causa de um adultério. Eu fiquei prestando bem atenção lá atrás
E aí nasceu no meu coração, então, o desejo de começar a falar com os pastores sobre esta necessidade, não é, de pastoreio como pastor. Inclusive, uma das perguntas que me chegou aqui hoje, não é? Uma das perguntas, eu abri uma caixa de perguntas para os pastores, e uma das perguntas, eu disse, não foi nenhuma pergunta, foi uma dor. Eu disse assim: olha, qual é a sua maior dor no exercício do ministério, no exercício do pastorado? Um deles disse assim: ó, a minha dor é a de não ser pastoreado, a de não ser pastoreado. Eu quero refletir com vocês hoje sobre a história de Sansão. Se não, veja, Juízes capítulo de número 13, verso 24 e 25. Depois a mulher deu à luz, depois deu a mulher à luz um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Maanedã, entre Zorá e Estaol. Agora, veja o que está escrito, Juízes 16, verso de número 19 a seguir. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Quais são as lições que a gente aprende com a história de Sansão? Há um ditado que diz assim: os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Por que Deus não escondeu os bastidores da vida dos heróis da fé? Por que Deus não escondeu os bastidores da vida de Abraão, da vida de Davi, da vida de Sansão? Por quê? Para que a gente pudesse emprestar os erros de todos eles e aprender a fim de não cometer os mesmos erros, a fim de não errar. Sansão, um homem que tinha tudo para dar certo. Sansão era um homem que tinha tudo para dar certo. Se não, veja, seu nascimento foi precedido pela visita do anjo do Senhor. Seu nascimento foi o resultado de um milagre, pois sua mãe era estéril. Já no ventre foi consagrado ao Senhor como nazireu. Ele seria um nazireu. Seus pais eram pessoas piedosas, tementes e levavam Deus a sério. Diz que Deus ouviu a voz de Manoá e atendeu o seu pedido. Sansão cresceu em um lar onde Deus era adorado. Antes de nascer, Deus revelou aos pais de Sansão qual seria a missão e o propósito em sua vida: libertar Israel das mãos dos filisteus. Ele crescia sabendo qual era o propósito do Eterno para com a sua vida. Olha como o começo de Sansão foi extraordinário. Ele começou sua liderança debaixo da unção do Espírito. É o que nós lemos aqui no verso 25 do capítulo 13. A biografia de Sansão nos ensina que um ótimo começo não é a garantia de um final feliz. A biografia de Sansão nos ensina que um ótimo começo não é a garantia de um final feliz. Ele começa bem, mas termina
preso pelos inimigos, cego e servindo de palhaço no território dos adversários. Um príncipe que foi transformado em escravo. Um príncipe que foi transformado em escravo. Quantos líderes você conhece que começou tão bem e terminou tão mal? Nós conhecemos alguns no Brasil e nós conhecemos outros fora do Brasil. Líderes, pastores, que começaram de forma extraordinária, que, como Sansão, começaram assim, inclusive tem um, eu vou omitir o seu nome por uma questão de ética, que quando eu olhava para ele, era um gigante. Quando eu olhava para ele, eu pensava, esse cara é uma inspiração, e esse cara vai muito longe. Hoje, ele caiu completamente no descrédito, porque se perdeu a semelhança de Sansão. E se você me pergunta assim, Josué, no seu trabalho de mentoria, acompanhando o pastor, qual é uma das razões porque Sansão e tantos outros líderes começam bem, mas terminam tão mal? Marca aí. Número 1. Sansão, um homem de Deus que escolheu andar sozinho. Sansão, um homem de Deus que escolheu andar sozinho. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis, capítulo 2, e o verso de número 18. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Foi Deus quem disse, não é bom que o homem esteja só. Eu estava ouvindo eu estava ouvindo alguém falar de uma reflexão daquele jovem pastor, acho que é Alexandre Vilas Boas. Ele disse algo interessante. Ele disse assim, sabe por que Deus disse que não era bom que o homem estivesse só? Porque ele nunca esteve só. Eu achei isso maravilhoso. Não é bom que o homem esteja só. Por que, Deus? Porque eu nunca estive só. Deus, desde a eternidade passada, sempre esteve acompanhado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não podia ser diferente. Em nenhum momento vemos Sansão acompanhado de amigos. Em nenhum momento. Leia a história de Sansão. Leia a biografia de Sansão. O nome Sansão significa pequeno sol. Em nenhum momento o pequeno sol está acompanhado. Em nenhum momento. Nem mesmo seus pais aparecem próximos dele. Quando você lê a biografia de Elias, lembra quando Elias caiu em depressão e foi para o deserto solitariamente, quando Deus começa o processo de restauração do profeta, qual foi a primeira providência divina? Preparar alguém para que estivesse ao lado dele. Interessante. Preparar alguém que estivesse ao lado dele. Neste caso, Eliseu. Escreva esse pensamento. Na ausência de outros, até o melhor que você tem te leva à loucura. Na ausência de outros, até o melhor que você tem te leva à loucura. O modelo maior de liderança no Novo Testamento é Jesus. Depois de Jesus, aí vem Paulo. E é interessante que tanto Paulo quanto Jesus compartilhavam da mesma visão, do mesmo pensamento. Jesus, em Lucas 10:1, envia de 2 em 2, de 2 em 2. E aí, Paulo também nunca está sozinho. Você percebeu como Paulo sempre estava acompanhado? Paulo e Lucas, Paulo e Timóteo, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas. Percebe? Sempre de 2 em 2 ou em 3. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes 4, verso 9 a 12. É melhor haver 2 do que 1, porque
Duas pessoas trabalhando juntas podem ganhar muito mais. Se uma delas cai, olha como a Bíblia é realista. Se uma delas cai, porque esta é uma possibilidade, a outra ajuda a se levantar. Mas se alguém está sozinho e cai, quem fica em má situação, fica em má situação porque não há ninguém que o ajude a levantar. A Bíblia diz, ai, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ai, porém, do que estiver só, em caindo, não haverá quem o levante. Se faz frio, dois podem dormir juntos e se esquentar, mas um sozinho, como é que vai se esquentar? Dois homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. Uma corda de 3 cordões é difícil de arrebentar. Não é bom que o líder ande só. Não é bom que o pastor ande só. Sansão não tinha um amigo mentor. Aí você me pergunta, Josué, o que é um mentor? Como a gente define um mentor? Mentor é alguém que já chegou aonde você deseja chegar. Mentor é alguém que é mais velho que você. Está na sua frente, é mais velho, tem mais experiência. O mentor, no caso aqui de Moisés, ele tinha Jetro, seu sogro, Êxodo 18, como seu mentor. Todos nós precisamos de mentores. Pode ser mentores próximos, como pode ser também mentores que nos mentoreia através de livros, ou através, hoje, não é, das ministrações em vídeo. O certo é que eu, a semelhança de Moisés, precisa de um Jetro, precisa desse instrutor, desse conselheiro, desse mentor. Quantos mentores você tem? Se fosse para você listar agora, quantos mentores você tem? Sansão não tinha um amigo profeta. Sansão não tinha um amigo profeta que o confrontasse. 2 Samuel, capítulo 12, do verso 1 ao verso 15, a gente percebe que Natã era o amigo profeta. Sabe aquele cara que te fala a verdade? Sabe aquele cara que ele não está do seu lado para te bajular? Ele não está do seu lado para o tempo todo te aplaudir. Ele está do seu lado para ser o seu espelho. E sabe qual é a virtude? Duas virtudes do espelho. Primeiro, ele fala a verdade. Segundo, não tem medo de ser quebrado. O espelho fala a verdade. E como você, eu, como nós precisamos de amigos profetas que nos confronta na nossa estupidez, muitas vezes, que nos confronta na nossa arrogância, muitas vezes, que nos confronta na nossa arrogância, muitas vezes. Onde estão os Natãs para confrontar o líder em seu pecado, em sua negligência? Infelizmente, a maioria dos líderes estão cercados de bajuladores hipócritas. Quem está nos confrontando em nossos erros? Quem é o seu Natã? Você poderia listar quem é o seu Natã? Todo Natã precisa de um Natã, sabia disso? Em terceiro lugar, Sansão não tinha o hábito de prestar contas. Sansão, ele não tinha o hábito de prestar contas. Um dos homens mais íntegros da Bíblia, eu acho que o primeiro foi Jó. A Bíblia chega a dizer que o próprio Deus
diz para o diabo que não havia na terra alguém tão íntegro como Jó. Então, Jó realmente foi um dos homens mais íntegros. Agora, um outro homem que teve a sua integridade provada, testada, foi Daniel. Só que Daniel tinha 3 amigos para os quais ele prestava contas. Daniel tinha Ananias, Misael e Azarias. Daniel, capítulo 2, verso 16 ao 18. Ele prestava contas. A vida íntegra de Daniel foi protegida pela prática da prestação de contas. Eu gosto da ideia de que prestar contas é levantar um muro de proteção em torno da nossa integridade. Prestar contas é levantar um muro em torno da nossa integridade. Eu gosto do pensamento que diz assim, uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Eu fui procurado por uma esposa. E essa esposa disse, meu marido, ele serve na igreja. E eu fiquei sabendo, essa semana, que ele é viciado em pornografia. E ele me confessou, e ele está muito mal, e eu estou mal, e eu não sei nem se eu continuo com ele não sabe nem se continua na igreja, ele está mal, cheio de vergonha, e ele não sabe como vencer isso. Aí Deus tocou no meu coração de ajudar esse marido. Aí eu disse, manda o celular do seu marido para mim. Aí ela mandou. E uma mensagem para ele. Ele disse, eu quero ajuda. Aí eu dei para ele 10 lições para casa e uma das lições, eu falei para ele assim, ninguém vence sozinho. Uma vida não supervisionada não é vivida com responsabilidade. Você tem que prestar contas para alguém. Então, a única maneira de você vencer aquilo que está te destruindo, que é a pornografia, a masturbação, é você prestar contas daqui para frente. Então, eu disse para ele assim, você vai buscar alguém na sua igreja como mentor, discipulador, pai espiritual, para o qual você semanalmente ou quinzenalmente vai prestar contas. Mas nos próximos 15 dias, você vai prestar contas para mim, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nos próximos 15 dias, quando você acordar, você vai pegar o seu celular e você vai mandar para mim um áudio sobre como foi o seu dia anterior. Como foi o seu dia anterior, ok? Se você venceu a tentação, como é que foi se você não venceu. E aí eu passei a lição de casa e esta era uma das lições. Você vai prestar contas para mim. Sabe o que está acontecendo? Todo dia pela manhã ele presta contas para mim, do seu devocional, como foi o seu dia com a esposa, tal, papapá. Simplesmente ele está vencendo. Entendeu? Simplesmente, um dia por vez, está vencendo. Ele está vencendo. Ele está vencendo. E vai se tornar um hábito vencer a tentação nessa área. Por quê? Porque agora ele vai ser supervisionado. Agora está prestando contas. A pergunta que eu faço para os pastores que eu mentoreio é essa. Você está prestando conta para alguém próximo, para sua esposa ou para o seu pai espiritual, discipulador, o seu mentor? Daniel tinha o hábito de prestar contas. A Bíblia diz em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Jesus disse em Mateus 18:23, o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu acertar contas. Lucas 12:48, mas aquele a quem muito é dado, muito lhe será
exigido. Deixa eu dar para vocês 4 qualidades de quem presta contas. 4 qualidades de quem presta contas. Primeiro, vulnerabilidade. Se deixar conhecer. Vulnerabilidade. Se deixar conhecer. Se eu não mostrar vulnerabilidade, vão pensar que eu sou um super-homem, quase que um anjo em estado de glória. O pastor precisa entender que ele é um ser humano, ele é tentado, ele às vezes pensa o que não deveria, às vezes ele fala o que não deveria, entendeu? E às vezes ele faz o que não deveria. Vulnerabilidade. Por isso que a prestação de contas só é importante para quem tem esse autoconhecimento. Eu sou um ser humano limitado, imperfeito, em processo ainda de restauração e cura. Eu sou vulnerável. Por isso eu preciso, sim, de gente. O cordão de 3, a corda de 3 dobras, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Segundo, vivacidade. Aberto para aprender. Aberto para aprender. Líderes que não abrem mão de estar acompanhado, se juntar a pessoas que agregam valor, eles estão sempre abertos para aprender. Terceiro, disponibilidade, ou seja, aceita ser perguntado. Aceita ser perguntado. O que é prestação de contas? É responder sem estresse às perguntas difíceis sobre os seus atos. Isso é prestar contas. O diácono, que é tesoureiro, pode fazer perguntas difíceis para mim. Eu me lembro que um dia o tesoureiro chegou para mim e disse: pastor, com muito respeito, eu vim falar com o senhor porque aqui faz 4 meses que não aparece o seu dízimo aqui. Houve alguma coisa errada lá e o meu dízimo não entrou na lista dos dizimistas. E ele veio me cobrar. E eu falei: você está certo. Você é tesoureiro para isso. Uma outra vez, a comissão de contas, né, o Conselho Fiscal, veio me cobrar uma nota de, acho que um aparelho, e eles vieram muito preocupados, me pedindo desculpa. Não, vocês estão certos. O Conselho Fiscal da igreja está aí exatamente para isso. E eu me sinto confortável em responder, porque prestar contas é um muro de proteção para minha integridade. 4, honestidade. Qualidades de quem presta contas: vulnerabilidade, vivacidade, disponibilidade, honestidade. É fiel à verdade sem se importar o quanto possa ferir. Algumas regras usadas pelo pastor Charles Swindoll na prática de prestação de contas com os seus pastores auxiliares. É interessante que, pelo menos uma vez por semana, quinzenalmente ou mensalmente, ele reunia os pastores e ele fazia essas perguntas aqui, 7 perguntas. Olha só, 7 perguntas que ele fazia aos seus pastores auxiliares. Primeira pergunta: você foi visto com alguma mulher em algum lugar na última semana em situação que possa ter sido tida por suspeita? Segunda pergunta: você fez algum negócio financeiro que faltou integridade? Terceira pergunta: você se expôs a qualquer tipo de material de sexo explícito? Quarta pergunta:
Você gastou tempo adequado em estudo da Bíblia e em oração? Quinta pergunta: você deu tempo à sua família, tempo de prioridade? Sexta pergunta: você cumpriu os preceitos da sua vocação? Sétima pergunta: você acaba de mentir em algumas destas respostas? Você acaba de mentir em algumas destas respostas? Sansão era um homem solitário. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido pastor, querida pastora, meu querido companheiro de ministério. Nunca aceite viver isoladamente. Sozinho, até o melhor que você tem pode te levar à loucura. Agora, o que pode fazer um líder ser um homem solitário? O que pode, Rodrigo Batista, fazer um homem solitário, na verdade? O que pode fazer que um líder siga solitário? Jonathan Santana. O que pode, Denilson Santos, fazer com que um homem caminhe solitariamente? Está marcando aí? Número 1, a perda da simplicidade. A perda da simplicidade. Quanto mais alto for o seu nível de respeitabilidade, maior é o perigo de você perder a simplicidade. Quanto mais a gente sobe na pirâmide do sucesso ministerial, mais perigoso fica de nós perdermos a simplicidade. Eu tenho uma lista com as minhas resoluções que eu chamo de declaração de missão pessoal, tá? Se você já está aí cadastrado, eu vou falar sobre isso no dia 17, no nosso seminário Pastor Discipulando o Pastor. Você não pode perder. Você já marcou na sua agenda aí? Você já marcou no seu celular? Dia 17, às 20 horas, eu, Douglas Gonçalves e Javier Casademonte, tá? Vamos estar presentes no seminário, que eu estou chamando de Experiência Pastor Discipulando Pastor, no dia 17 de junho. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Você precisa ter uma declaração de missão pessoal. Você precisa ter uma declaração. Um dos pontos da minha declaração de missão pessoal é exatamente esse aqui, ó. Todo homem de Deus é simples. E se não for simples, não é homem de Deus. Todo homem de Deus é simples. E se não for simples, não é homem de Deus. Eu fico impressionado quando eu almoço com um homem de Deus e que, na minha visão, é um gigante, é um herói da fé, é um cara assim de expressão mundial. Mas, de repente, esse grande homem faz a gente se sentir grande. Eu fico encantado com isso. Eu me lembro que eu estive com um homem de Deus que eu tenho um respeito por ele. Ele é um homem de sucesso. Ele é um homem assim, ele é um homem com peso, não é assim, apostólico, quando se fala de autoridade, um homem. Só que ele é tão simples. E quando eu voltei para o hotel depois do jantar, eu fui impactado porque ele me fez me sentir maior do que ele. Isso é lindo. Isso é lindo. A marca de um grande homem, uma das principais, tem que ser a simplicidade. Quem perde a simplicidade como líder corre um sério risco de caminhar solitariamente, de caminhar sozinho.
Segundo, o que pode fazer um líder ser um homem solitário? Segundo, a falta de tato no tratar as pessoas, a falta de diplomacia no tratar as pessoas, a falta de gentileza no tratar as pessoas, na falta de empatia no tratar as pessoas. Tem líderes que tratam bem os iguais, mas não tratam tão bem os que estão abaixo. Preste atenção. A maneira como eu trato aqueles que não têm quase nada para me oferecer revela o substrato do meu ser. Eu vou repetir. A maneira como eu trato. Sabe, gente, porque não é difícil tratar bem aquele dizimista fiel e que o dízimo ajuda muito, não é? Não é difícil a gente tratar bem aquele casal bem-sucedido que frequentemente nos leva ao restaurante, patrocina nosso almoço, nossa janta, não é? Não é difícil tratar bem o nosso líder maior, não é? Porque ele pode nos promover amanhã ou nos beneficiar. O desafio é você tratar bem aquele irmão simples que mora na periferia e que tem muito pouco para oferecer. A gente precisa fazer esse exercício de simplicidade e de gentileza, não só com aqueles que podem muito financeiramente ou têm influência, mas aqueles que talvez não podem financeiramente, não têm influência e que precisam muito mais da nossa generosidade. Como é que nós tratamos a todos? Os inimigos, a oposição, os críticos, os benevolentes para conosco. O que pode fazer um líder ser um homem solitário? A falta de investimento em relacionamentos, o ativismo. Muitas vezes, o ativismo se torna, para o líder, um aplacador de consciência. Não é? Ele sobe a escada sem se dar conta de que a escada está na parede errada, porque ele nem prestou atenção na parede. Ele quer subir, não importa, ele quer subir. Aí, quando chega lá em cima, é que ele vê que a escada estava na parede errada. E todo o trabalho, então, foi energia jogada fora. O ativismo, muitas vezes, petrifica o coração, cega. O ativismo é um aplacador de consciência e, às vezes, o ativismo nos faz deixar de investir em relacionamentos. O que pode fazer um líder caminhar de forma solitária? A falta de investimento em relacionamentos. Quarto, o excesso de autoconfiança. O excesso de autoconfiança. Achar que é tão autossuficiente que já não precisa de mais ninguém ou de muita gente. É interessante. Eu estava lendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ó, o autor diz o seguinte: influências indispensáveis que você precisa receber. Influências indispensáveis que você precisa receber. Ele coloca aqui que todos nós precisamos de pelo menos 11 pessoas que nos influenciam. Deixa eu citar só 7 aqui, vai, só 7. Ele diz assim que todos nós precisamos de um Natan, e ele coloca o Natan como editor. Quem é o editor? O editor é o que corrige. O editor é o que tira o excesso, que coloca o que está faltando. O editor é aquele que diz para o autor: corrige aqui, ó, tira aqui, amplia aqui. Todos nós precisamos de um editor e ele chama de Natan. Aí ele diz assim, ó, todos nós precisamos de um Jonatas,
que é um amigo de verdade que nos protege. Ele diz que todos nós precisamos de um Jetro. E ele coloca o Jetro como um cutucador. Tá? Sabe aquele cara que é a pedra no seu sapato, que não deixa você parar, não é? Sabe aquele cara que te incomoda, te empurrando para frente, te jogando para frente? Ele disse que a gente precisa de um Timóteo. O Timóteo é o herdeiro do nosso legado. O Timóteo, ele é o herdeiro do nosso legado. Ele diz que nós precisamos de um Barnabé. O Barnabé é aquela influência boa, ou seja, é o cara que te encoraja, é o cara que diz Deus está no controle, é o cara que diz você vai vencer, estamos juntos, conta comigo, o encorajador. Ele diz que nós precisamos de uma Lídia. Lídia é o amigo VIP, é o patrocinador, porque foi Lídia, a partir lá da igreja de Filipos, que patrocinava o ministério de Paulo. E todos nós precisamos de um patrocinador, um amigo que patrocina. Ele diz que nós precisamos de um Lázaro. E aí ele cita 2 Lázaros. Ele cita um Lázaro rico, aquele que morreu e foi ressuscitado, e ele cita o Lázaro da parábola, que era o pobre que ficava na porta do rico, dependendo de alguma coisa que caía da mesa, uma migalha, e podia contar mesmo com a generosidade dos cães que vinham para lamber suas feridas. Ele fala do Lázaro pobre aqui, entendeu? Então, a gente precisa também ter amigos Lázaro, entendeu? A gente tem que ter tanto Lázaro, que foi ressuscitado, que era rico, mas um amigo Lázaro que não tem tanto recurso quanto o outro Lázaro. Então, ele fala que nós precisamos ter pelo menos 11 influências. Eu estou concluindo para responder aqui algumas perguntas, porque me mandaram aqui, eu coloquei aqui 13 perguntas, vou ver se consigo responder pelo menos algumas. Outro dia eu vi uma ilustração que eu achei muito interessante. Uma jovem entrou no trem, né? Entrou no trem. E o trem estava superlotado. E ela não conseguia segurar naquele ferro, né, de apoio, e não conseguia alcançar o ferro aqui. E ela ficou meio assim, sem saber o que fazer. E o trem muito cheio, não é? E ela não conseguia segurar, e não conseguia, e estava ali apertada. Aí um senhorzinho que estava, um velhinho que estava sentado, disse, ô filha. Ela, pois não. Ele disse, não se preocupa, não. Você está tão preocupado em segurar algum lugar, né? Não se preocupa, não. Mesmo que você queira, mesmo que o trem dê uma brecadinha, você não cai. Tem tanta gente ao seu redor, te segurando, que a probabilidade de você cair é muito pequena. Que fantástico! Que fantástico! Quanto mais pessoas você tiver agregando valor, quanto mais pessoas que agregam valor, menor a probabilidade do líder cair, do pastor cair. Que coisa linda. Bom, gente, nós estamos caminhando para o final, mas, como eu disse, eu vou responder algumas perguntas. Eu quero dizer aqui da minha alegria de estar com o Luciano Neri, viu, Luciano? Da minha alegria de estar com o Paulo da Silva aqui, não é? Com a Gal, Leonardo dos Santos, o Flávio. Deus abençoe, Flávio. Deus abençoe o Anderson Conceição aí, Israel e Lilian. Deus abençoe o Vitor, Jonathan Santana. Deus abençoe. Sidney Aurélio. Deus abençoe, queridão. O pastor Ejon Torquato. Deus abençoe. Pastor Jurandir Melo. Pastor Eduardo Inaldi, Deus abençoe. Bárbara Ferreira Menezes, Marcos Ebeneze, Denilson Santos, Deus abençoe vocês, viu? Uma alegria. A Vanessa e o Leandro lá, Deus abençoe. O Jailson Xavier, Juraci, Fábio Silva, Deus abençoe. Elizabeth, Deus abençoe, Elizabeth. Deus abençoe você, pastor Robson.
Aqui tem o G42, Deus abençoe. O Carlos Gonzaga Alves, Deus abençoe. Rangel, Gilson, Douglas Henrique, Jonatas, Alessandra, Marlaine Barros, Rosival, Luciano, Carol, Ailton, Gerson, Fábio, Pastor Juraci Roque, Jailson Xavier, Pastor Marcelo, Rogério Monteiro, o Stênio Wesley, Deus abençoe. Joel Andrade Estevão, Deus abençoe vocês também, viu? Muita gente, hein? Dark, Maria, Acla, Elisângela, Leia, Luciano, Adailton, Ana Paula Cardoso, Samuel, Cristiano, João Dobes. Deus abençoe, pastor João. Deus abençoe o Gedilson, não é? Batista, o Tiago, o Douglas Cirino, pastor Leonardo Gomes, Beto Girão, isso aí. Irineu, Deus abençoe, viu? O Rafael Monteiro, a Cibele, o Pedro Matos, o Leandro Baiama. Deus abençoe você, Leandro. Deus abençoe o Ricardo Alexandre, presbítero Sérgio Júnior, Eduardo, David, Beto, o Douglas, já falei. Deixa eu só dar um pulinho nessa página, que bastante gente, hein? Urbano, rapaz, você está lá em Romanos capítulo 16, como um dos amigos de Paulo, hein? O Tiago, a Cristiane Francisco Araújo, o Wellington, Deus abençoe o Wellington, Sérgio Vinheiros, Leonardo Gomes, o Deus é fiel aqui, ó, Anderson Martins, Elaine Burga, Silvio, Dark, Andrei, Moacir Neto, Deus abençoe Moacir, Francisco Araújo, Júlio, a Cristiane, Rafael Veríssimo, Rafael Monteiro, Roberta, Felipe Moreira, Ricardo, Deus abençoe Ricardo, Rafael Marcos Antônio, Tiago, Claudilene, Felipe Moreira, se eu esqueci, Henrique, se eu esqueci a Elaine Buga, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Bom, eu vou responder algumas perguntas agora. Só deixa eu perguntar, quantos de vocês estão me acompanhando na live às 9 horas da manhã no Instagram, onde eu estou falando sobre a família do pastor? Levante a mão aí. Amanhã, eu estou ouvindo os filhos dos pastores. Amanhã, eu vou conversar com meu filho sobre a família do pastor e os filhos do pastor. Vai ser muito legal. Deixa eu responder a algumas perguntas aqui, ó. Convidando todos vocês para o dia 17, das 20 às 22, 23, o seminário Experiência Pastor Discipulando Pastor. Vai ser fantástico. Coloca na sua agenda, coloca no seu celular, vai ser muito bom. Primeira pergunta. Pergunta não, aqui é uma questão que eu quero dar uma palavra. A dor de não ser pastoreado. Mentor não nos procura. Nós procuramos mentores. Pai espiritual, a gente busca, a gente adota um pai espiritual. Eu acho que você precisa começar a fazer esta busca. Segundo, a dor da ingratidão das pessoas que mais servimos. Há uma ministração que eu prego sobre gratidão, aonde eu insisto, seja grato sempre. Não espere gratidão de ninguém. Seja grato sempre. Não espere gratidão de ninguém. Terceira questão aqui, ó. A dor da falta de recurso. A dor da falta de recurso. Líder tem que entender o que é inovação. Líder tem que entender o que é inovação. Inovar não é comprar para ter. Porque se você está vivendo um tempo de escassez, não adianta você querer comprar. Isso não é inovar. Inovar é fazer o que nunca ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. Vou repetir. Inovar é fazer o que ninguém fez com aquilo que todo mundo tem. Líder tem que usar a sua criatividade, tá? Líder tem que usar a sua criatividade. Quando você vai à Colômbia,
visitar a igreja do pastor José Satírio. Ele chegou na Colômbia sem recurso nenhum. E ele foi usando a sua criatividade. Aí a igreja começou a ter fábrica de pão, fábrica de bloco, fábrica de tantas outras, fábrica de outras coisas. Tem igreja ganhando recurso, produzindo máscara. E cada máscara R$10. Compra um pano, que paga lá, vai, R$50, R$60, faz máscara e vende por 10, faz recurso. Então, líder tem que inovar, fazer o que nunca ninguém fez, usando aquilo que se tem. Aí você levanta recurso. Quarta questão: como ter um maior engajamento dos meus liderados? Como ter um maior engajamento dos meus liderados? Preste atenção. Um dia, eu reuni aqui, todos os meus colaboradores aqui do ministério para mostrar para eles a visão, o propósito e os valores. Visão, propósito, visão, missão, propósito e valores. Por que eu quis fazer isso? Para aumentar o engajamento. Quando é que os liderados compram a visão? Quando eles entendem o porquê. Então, quando os liderados entendem o porquê, eles se engajam no como. O problema é que, às vezes, o porquê não está claro. Por que vale a pena eu envolver? Por que vale a pena eu investir? Qual é o propósito desta missão? Certo? Mais importante do que o como é o porquê. Então, quando a gente consegue deixar claro para os liderados o propósito, o porquê da missão, aí o pessoal, entendi. Olha a diferença. Eu reuni o meu pessoal e mostrei para eles qual é o propósito do nosso ministério. Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias, no Brasil e no mundo. Implantar a cultura do reino de Deus nas famílias. Ok. Aí eu perguntei assim para aquela que ela faz a limpeza aqui. O que você faz aqui, Aninha? Ela respondeu, eu implanto a cultura do reino de Deus. Percebe? E ela trabalha na limpeza. E você que faz pacote, o que você faz aqui? Eu implanto a cultura do reino de Deus fazendo pacote. Eu implanto a cultura do reino de Deus varrendo. Eu implanto a cultura do reino de Deus atendendo o telefone. Eu implanto a cultura do reino de Deus trabalhando na família. Quando as pessoas entendem o propósito, entendeu? O engajamento fica fácil. O envolvimento fica fácil. Então, clarifica o propósito da missão. Quinto, como fazer com que os meus liderados sejam menos dependentes de mim? Como extrair o melhor dos meus liderados e fazer com que eles sejam menos dependentes de mim? Nós, líderes, temos dificuldade de delegar. Por exemplo, eu conheço alguns pastores que prega, canta, toca, tira oferta, conta oferta e administra o dinheiro. Aí você pergunta, ô pastor, por quê? Eu não confio em ninguém. Quem já leu o livro aí de Formadores de Herói? Levante a mão. Quem conhece o livro Formadores de Heróis? É o melhor livro que eu conheci nesses últimos anos. Melhor livro, tá? Melhor livro. Formadores de Heróis. Um pastor na Índia. Sabe quantas igrejas ele plantou? 60 mil.
Aí você pergunta, como assim plantou 60 mil igrejas se eu não consigo cuidar de 10 células? Aí você lê no livro como é que você se torna um formador de heróis. Porque no conceito da mensagem desse livro, entendeu? Só é herói quem forma heróis. Esta era a filosofia de Jesus. 12, e os 12 foi multiplicando e chegou até nós. Então, lição de casa. Compre o livro Formadores. Nem sei se vocês vão achar. Se vocês não achar, fala com a gente que eu dou um jeito de conseguir para vocês. Formadores de Heróis é um livro que todo pastor precisa ler, ok? Aí você vai entender. Porque, veja só, eu preciso delegar, acreditando no potencial, dando ao liderado o direito de errar. Agora escute, o liderado nunca vai fazer igual a você. Nunca vai fazer igual a você. Nunca. Porque ele não é você. Certo? Ele não é você. Ele é ele. Ele vai fazer do jeito dele. Agora, escute, eu preciso ter a coragem de delegar, acreditando no potencial, treinando um herói, dando a ele o direito de errar. Porque é errando que se aprende. Ninguém aqui aprendeu a andar de bicicleta, subindo na bicicleta e saiu andando. Quantas vezes caímos? E hoje a gente anda de bicicleta sem nenhum problema. Então, nós precisamos ser formadores de heróis. E existe todo um passo. É muito lindo esse livro, você precisa adquirir. A dor da solidão, eu já falei. A falta de apoio da liderança. Agora, eu sempre gosto de perguntar, por que a liderança não está me apoiando? Por quê? Preste atenção. Por trás de toda atitude, existe uma razão, existe uma causa, existe um porquê. Então, em vez de eu ficar aqui apenas condenando quem não me apoia, a pergunta é, por que eles não me apoiam? Que tal eu reunir os meus líderes e dar liberdade para eles dizerem o que eles pensam, o que eles acham, me dar um feedback. Jesus fazia isso. O que dizem os homens a respeito de mim? Ok. E vocês? O que dizem a respeito de mim? De repente você vai descobrir que tem muita coisa sendo feita que não está alinhada nem com a vontade de Deus e nem com o propósito da própria igreja e da sua própria visão e chamado. Fala de incompreensão. Eu quero terminar porque um pastor hoje ainda me escreveu dizendo assim, Josué, como é que eu lido com algumas ofensas no ministério? Como é que eu lido com algumas ofensas no ministério? A Bíblia diz que Paulo, lá em Listra, foi apedrejado e arrastado para fora como morto. Existem alguns teólogos e estudiosos que dizem que Paulo foi arrastado para fora morto e que experimentou ressurreição. Ele foi ressuscitado, dizem alguns estudiosos. Não tem como, não tem como. No exercício do ministério, seremos aqui, ali, apedrejados. Agora, qual o segredo de José? Qual foi o segredo de José? Que começou a ser ofendido dentro da sua casa e até um pouco antes de ser promovido a governador do Egito, sofreu ofensa. Você está escrevendo aí? Quem está escrevendo já está na frente de muita gente, hein? Quem está anotando já está na frente de muita gente. Olha só, José tinha 3 coisas que todo líder precisa ter. 3 coisas que todo líder precisa ter. Primeiro, mente expandida. Mente expandida. Segundo,
coração mole, pronto para perdoar. Terceiro, pele grossa. Pode bater que eu aguento. Pode apedrejar que eu aguento. Casca grossa, não é? Mente expandida, coração mole, pele grossa. Gente, foi muito bom estar com vocês, hein? Foi muito bom estar com vocês. Eu vou responder aí, de repente, 3 perguntinhas aí. Quem é que tem pergunta para fazer aí? Levante a mão, por favor. Se tem alguém que tem alguma pergunta para fazer, levante a mão aí que eu vou ouvir o Sidney aqui. Vamos lá. Vamos abrir o microfone do Sidney. Ô, Júlio, abre o microfone do Sidney Aurélio. Só um minutinho que eu estou procurando ele aqui, pastor. Ele tá assim, ele não está muito longe de você, não, aí, ó. Tem como o Achou? Sidney ficar com a mão levantada, por favor? Aqui, achei. Pronto. Pois não, Sidney. Pastorzão, boa noite. Graça e Boa paz noite. a todos. Uma noite de crescimento aí. Estou rompendo barreiras de crescimento espiritual. 2 coisas. O senhor poderia repetir o nome dos 2 livros que o senhor falou? O senhor falou o primeiro livro da capa vermelha, né? Foi durante a sua administração que o senhor foi... Isso. E o segundo livro que o senhor falou... 11 influências indispensáveis. 11 influências indispensáveis do Leonardo Switch. Vamos fazer o seguinte, o Eric, coloca para mim aí o Eric vai pegar e vai colocar o nome ali no chat, tá bom? Pronto, pastor. A minha pergunta era essa mesmo. Ele põe o nome dos livros, pronto, já resolve a minha dúvida. Tá Ótimo. bom? Aí, a minha Formador de para os Heróis. outros irmãos poderem fazer a pergunta. Formador de Heróis? Tá. Nós já vamos colocar no nosso site o Formadores de Heróis. Aí você vai lá, o amofamilia.com.br, procura Formadores de Heróis, vai ter no nosso site. Muito obrigado. Não, vou desligar aqui para ouvir os outros. Não, a minha pergunta era essa mesmo. Eu estou mais curioso em ouvir os irmãos, que aí eu pego mais. Já são 4 folhas escrevendo aqui. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastorzão. Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Ok. Denilson, aqui em cima, Júlio, o Denilson levantou a mão, tem uma pergunta. Levanta a mão de novo, Denilson. Aí. Tá liberado, pode falar, Denilson. Pastor Josué, um prazer falar com o senhor. Prazer todo meu. Pastor Josué, eu queria saber do senhor, eu estou há 8 meses numa cidade aqui do Rio de Janeiro. Eu fui enviado pela nossa igreja para dirigir uma igreja aqui que estava há 2 anos sem pastor. E eu estou tendo assim muita dificuldade na questão de adaptação da igreja para comigo, porque o sistema, a forma de trabalhar, né, deles é bem diferente daquilo que eu aprendi. Então, eu queria saber do senhor o que me ajudaria nesse momento de discipulado, de trabalhar com eles, de poder trazer eles, né, para essa direção que Deus tem nos dado, para essa visão desse novo trabalho que nós estamos fazendo aqui. Lembrando que é uma igreja de 36 anos. Tá. Quantos membros tem a igreja? Hoje nós estamos, uma igreja que já teve aqui a base de quase 200 membros. Hoje nós estamos em torno de 40 membros. Nós tivemos, assim, processo aqui de 3 adultérios, né, de escândalos mesmo de pastores, e nós estamos aqui agora. Certo. Denilson, primeiro, quando nós chegamos em uma congregação, primeiro de tudo, não se muda nada. Não se muda nada. Você tem que identificar quais são as pessoas chaves de maior influência e se conectar a elas.
Depois que você se conecta a estas pessoas e constrói uma relação de confiança, aí então essas pessoas vão comprando a sua visão de mudança. O grande problema é que às vezes a gente se apressa um pouquinho e a gente quer implementar, e é do ser humano, não é? Mas tem que ter paciência, porque às vezes leva um tempo para você se conectar, identificar as pessoas de maior influência, trazer elas para perto, vender para elas a visão, para elas venderem a visão para os outros. Todo o processo de mudança passa por esse caminho, tá? Passa por esse caminho. Fica ligado no Telegram que eu tenho uma ministração só sobre esse processo de mudança e como é que ele tem que acontecer. Eu vou postar lá qualquer hora dessa aqui, eu vou postar essa reflexão que vai te ajudar bastante. Mais alguma pergunta? Aqui não tem, deixa eu ver nesse. Aqui, ó. Vamos abrir aqui nessa outra tela o pastor Rogério Monqueiro, na tela 2, Júlio. Ele está com a mão levantada, o Rogério Monqueiro. Vamos primeiro aqui ouvir o Rogério. Encontrou, Luca? Júlio? Encontrei. Aí, liberou. A paz do Senhor, meu pastor. Querido. Boa noite. Prazer falar com o senhor, boa noite. Pastor, eu vejo dentro de alguns ministérios, principalmente os mais antigos, por exemplo, as Assembleias de Deus, etc. e tal, eu vejo uma falta de padronização. Eu vi o Denilson falando aí e me fez lembrar alguns problemas que eu evidenciei no passado. Existe a regional, setorial, coisa do tipo, e muitas das vezes a causa, missão e propósito dentro da própria regional, ela se confrontava com a causa, missão, propósito da liderança. Então, às vezes, a gente tentava trazer a identidade das Assembleias de Deus para dentro da nossa congregação, mas a congregação co-irmã do setor, ela tinha um padrão diferente, um estilo diferente. Como o senhor, como líder, consegue disseminar causa, missão, propósito dentro de um ministério, uma visão de um ministério grande, onde o que se aplica na sede, se aplica no setor e se aplica na congregação. Eu vejo muita dificuldade que dentro da organização esses valores às vezes vão se perdendo e eu vejo que uma congregação aplica uma determinada, vamos chamar de lei, aplica uma determinada regra, aplica um determinado código de ética, vamos dizer assim, vamos tratar como organização para o senhor entender minha pergunta. Mas a do lado não aplica. Às vezes, quando a gente disciplinava um membro, ou disciplinava um líder, principalmente, esse líder falou, eu orei a Deus, estou saindo da igreja e estou indo para outra igreja. Só que ele não ia para outra igreja. Ele acabava indo para a igreja do setor do lado, do bairro do lado. E a gente comunicava da liderança, dizendo, olha, ele saiu daqui disciplinado, para mim ele continua disciplinado. E chegava lá, o pastor daquela congregação falando, ele foi disciplinado aí, aqui para mim não está disciplinado. Então, você, na sua horizontal, o pastor que era para ser seu parceiro, ele jogou um balde de água na sua liderança, porque lá pode, aqui não podia. Mas debaixo da autoridade principal, onde a autoridade principal nos passava que a gente tem que criar a identidade das Assembleias de Deus. Quando a gente tentava fazer isso, a gente se esbarrava naquelas pessoas que vieram de outros ministérios e começaram a trazer usos e costumes de outros ministérios para você desconstruir, construir a base chamada Assembleia de Deus é uma dificuldade muito, muito grande, né? Porque eu vejo assim, eu aprendi isso e quero levar isso para minha vida. Jacaré gera jacaré, elefante gera elefante, pastor gera pastor. Então, quando esse tipo de coisa acontecia, me deixava meio confuso em termos de organização. Pastor Rogério, Isso, pastor.
a igreja, ela não é apenas um organismo, não é? Ela não é apenas um organismo. Ela não tem apenas o aspecto espiritual. A igreja, ela tem o aspecto da organização. Então, como organizar, a igreja tem que funcionar como uma organização. Vamos supor, Itaú é Itaú em São Paulo, em Minas, no Pará, certo? Em Nova York, e na Inglaterra é Itaú. Bradesco é Bradesco. E se você com a mesma identidade, certo? Com o mesmo código de ética, com o mesmo regulamento interno. Infelizmente, o que mais falta na maioria das denominações é esta consciência de organização como empresa. Por exemplo, eu fico vendo muitos pastores, eles não querem gastar o mínimo necessário, certo? Para organizar, criar uma identidade, certo? E muitas vezes você tem que chamar gente que conhece mais de organização e que não tem a vocação pastoral, mas eles servem no reino de uma outra maneira para te ajudar a organizar. Esse é um ponto. Então, a igreja é uma organização como uma empresa. Por exemplo, falando de organização. Segundo, infelizmente, e eu falo isso com pesar, o que mais falta em muitos líderes é integridade. Porque se há integridade, há um comportamento ético. E se há um comportamento ético, se respeita uma decisão que o companheiro aqui do lado tomou. Certo? Não importa quem seja, se foi disciplinado lá, não pode ser recebido aqui em comunhão sem que se consulte o companheiro ao lado. Ainda mais quando se é da mesma denominação, batista, presbiteriano, Assembleia de Deus, ou quadrangular. O correto é nós sermos íntegros e éticos. Certo? Infelizmente, isso falta, mas esta é uma das propostas do pastor discipulando pastor, que nós queremos criar uma comunidade no Brasil para que se desenvolva esta consciência de lealdade, principalmente ministerial, dentro da sua denominação. Ok? Amém, meu pastor. Vou responder mais uma pergunta, porque nós já estamos passando 12 minutos. O Gerson... Júlio, eu espero que eu tenha ajudado o pastor Rogério aí, tá bom? O Gerson aqui, tem uma pergunta. Ele está com a mão levantada. Encontrou, Júlio? Encontrei, vamos lá, vai liberar, peraí. Aí, liberou, Gerson. Boa noite, paz, pastor, um prazer estar dentro dessa sala aqui, aprendendo um pouco mais. Na verdade, é mais um agradecimento, né, do que propriamente uma pergunta. Mas a pergunta já vou perguntar, quando vai ser o próximo encontro aqui pelo Zoom? Porque estou maravilhado de ser acompanhado e aprender tudo, né? Então, minha pergunta, acho que tem muita gente já querendo saber aí, quando é que vai ser a próxima aqui pelo Zoom, sem ser a do dia 17, né? Se a gente vai ter outra. Vai sim. Vai, e eu só peço que vocês nos acompanhem aí no e-mail, no Telegram, todos cadastrados no Telegram, e o próximo vai ser ainda melhor, porque o próximo eu vou trazer comigo ou o pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, ou eu vou trazer o pastor Estevão Fernandes, que para mim é um dos maiores mentores que eu tenho, tá? E mentores de pastores no Brasil todo aí. E fiquem ligados, então, no Telegram e no e-mail, e nós vamos estar avisando vocês. Vamos ouvir aqui, por último, agora, pastor Marcos Munhoz, aqui ao lado do pastor Gerson, Júlio. Só um minutinho. Liberou, pastor, pode falar. Pois não, pastor Marcelo. Sou eu, já falou Marcos. Eu entendi. Desculpa, que era outro. Marcelo. A paz do Senhor, pastor. É uma honra poder participar. Duas perguntas. Assim, como lidar
muitas vezes com aquilo que bom, o meu ministério aqui, nós somos em Indaiatuba, passei por 2 processos de divisão da igreja, né? Foi dividido 2 vezes a igreja. Eu nasci no ministério desde criança, continuo na mesma igreja, e eu fico perguntando a Deus muitas vezes como lidar com isso, se eu nasci na transfiguração, estou na transfiguração, aí a gente fala que a lei da semeadura, aí muitas vezes eu me questiono sobre isso. E outra coisa, a igreja tem mais de 30 anos. Nós vemos um processo de escassez agora, sem mão de obra, uma luta terrível. E outra coisa, aproveitando, como que eu consigo poder libertar a minha vida para poder confiar em outro pastor para poder me ajudar? Ok. Já vim com tantas pancadas e dificuldades na vida que eu não consigo, infelizmente, são raras pessoas, mas conversar com alguém, abrir o coração, sabe? Aí você vê divisão, tanto problema. Meu avô pastor, meu pai pastor, eu sou 3ª geração de pastor. E a igreja, pastor, realmente está quase terminando. Eu já estou orando a Deus, eu fico muito preocupado com isso que tem acontecido com a minha vida. Eu amo a igreja, amo o ministério, mas eu confesso que eu estou perdido. Sim. Pastor Marcelo, eu tenho ajudado alguns pastores e quando eles perguntam para mim, Pastor Josué, qual é o modelo de igreja que o senhor entende que é mais saudável hoje? Sem dúvida alguma, são igrejas de pequenos grupos. E, como eu disse lá no início, as igrejas que eu conheço, por exemplo, que estão trabalhando com pequenos grupos, aonde o discipulado 1 a 1 é criterioso, são as igrejas com menos problema de divisão, são igrejas com menos problema de quedas morais. Por quê? Porque as microcélulas funcionam. É um cuidando do outro, um cuidando do outro, um cuidando do outro e um cuidando do outro. Quando o senhor fala como confiar em pessoas, se o senhor conversar com todos os pastores de igrejas relevantes no mundo, eles vão dizer para você o seguinte: os meus pastores são meus filhos que eu gerei. Percebe? Então, quando você gera filhos, discipula, treina e faz deles heróis, estes dificilmente, pode ser que sim, mas a probabilidade de traição é muito menor. Meu filho me trair é uma possibilidade muito menor, certo? Do que aqueles que não foram gerados por mim. Eu não estou dizendo que aqueles que não foram gerados por mim não sejam leais e fiéis. Mas, na grande maioria, tá? Aqueles que realmente ficam com você, são leais até o fim, são aqueles que você gerou. Por exemplo, um Timóteo. Paulo gerou Timóteo. Paulo treinou Timóteo. Paulo separou Timóteo para o ministério e quando Paulo morreu, ele deixou o legado dele para Timóteo. Timóteo foi o herdeiro do legado de Paulo, ficando no seu lugar. Então, comece, ainda que você tenha que começar do zero. Primeiro, tem vários modelos. Por exemplo, pastor Paulo Mazzoni, com o seu projeto DNA, é lindo. Pastor Carlito Paes, com o seu modelo de igreja com um propósito, é maravilhoso. E o pastor Eibe Ubi, com o MDA, é extraordinário. Mas 2 lições de casa para o senhor. Primeiro, leia o livro Formadores de Heróis. Vai mudar sua vida, vai mudar sua visão, vai mudar sua perspectiva. Segundo, conheça um pouquinho da visão do MDA, conheça um pouquinho da visão do DNA do pastor Paulo Mazzoni,
conheça um pouquinho da visão de igrejas de pequenos grupos. Você vai ver como é sadio, é interessante, é importante e é necessário. Gente, foi uma alegria estar com vocês. Espero todos vocês no seminário Experiência Pastor Discipulando Pastor, do dia 17, às 20 horas. Vai ser simplesmente extraordinário. E que a graça do Senhor esteja de forma abundante se manifestando na vida, no casamento, na família e no ministério de todos vocês. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.